Tiago, tudo começou com com o evento do ônibus 174, né? Quando a gente, no ano 2000, nós nos vimos naquela situação, eu tive a oportunidade de estar presente naquele evento e naquele momento ali o batalhão ele foi posto em xeque, né? Nós tivemos ali foi um teste, e um teste necessário para operações especiais. Aquilo era, digamos assim, a coroação de um momento. Seria a coroação de um momento. Mas acabou que foi a coroação de um momento muito ruim para a unidade. Então, a gente participou daquele evento. O evento foi muito mal sucedido aos nossos olhos. Eu sempre falo isso porque eram vários reféns. A maioria deles foi libertada e tal, mas houve mortes. E a morte de um refém, para o padrão brasileiro, é inaceitável. Eu lembro que eu já lhe vi falando que lá fora todo mundo entendia como um sucesso. Como êxito, mas se liberaram 12, mas aí vocês mesmos se cobravam. Não, e a verdade é que quando você faz um curso de operações especiais, você persegue o êxito. A hesitação está longe. Quando você hesita, e eu acho que isso fica muito claro até dos filmes, né? É um momento muito difícil, porque você não tem certeza da tua eficiência. E operações especiais é certeza da eficiência. Você treina mais do que o normal e treina mais do que todo mundo para ter a certeza de que você vai ser eficiente quando houver necessidade. E ali a gente teve a certeza, né, infelizmente, de que nós estávamos não no caminho errado, mas numa condição muito longe das operações especiais, da origem das operações especiais. Então, operação especial não é só favela. A verdade é essa. Então, a gente se deu conta disso quando precisou de uma equipe de operações especiais, uma ocorrência com refém, e a gente não conseguiu resgatar todos os reféns. Pensando em resgatar todos com vida e neutralizar o tomador ou prender o tomador de refém, aquele momento ali foi um momento que consagrou muito negativamente a unidade. Tudo começou ali, porque a partir dali, aquele evento foi um evento que mexeu muito com a segurança pública no Brasil. Na verdade, ele foi como se fosse um estopim. Um marco ali, né? Foi um marco. Até então, a gente foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Até então, todas as tratativas, digamos assim, entre governos estaduais e governo federal eram muito pessoais e partidárias. Você tinha muito tomar lá da cá, né? Você é do meu partido, eu te dou tanto. Você não é do meu partido, você tem menos e tal. Dependia muito da barganha e da relação entre os governadores e o presidente da República. Naquela ocorrência, essa relação ela se profissionalizou. Foi naquele momento em que o governo idealizou um plano de segurança pública para o Brasil. Isso é o legado daquela ocorrência. Se a gente pode dizer que teve um legado positivo, o legado positivo foi esse. A partir daquele momento ali, as relações envolvendo estados e o governo federal, elas foram colocadas no papel, digamos assim, um plano efetivo. E mudou a história da relação dos estados com o governo federal. Passou a ter método. Isso é que é o mais importante. Passou a ter método. Se você cumprir determinadas metas, você vai ter, você vai ter a sua verba... X benefícios. X benefícios. Então, isso é bom que se diga, porque se a gente pode oferir alguma coisa boa daquela desgraça, foi essa. Foi a mudança na relação entre o governo federal e os estados. Outra vertente interessante é que vários governadores, e isso foi contado por operadores na nossa área de operações especiais, vários governadores eles chamaram os seus comandantes de operações especiais e perguntaram: olha, o que eu preciso fazer, o que você quer para que essa desgraça não aconteça no meu estado? Que a desgraça foi o nível nacional e até internacional. Por acaso, naquele período, foi junho de 2000,
havia um congresso de jornalistas no Brasil, no Rio de Janeiro. E esse congresso reunia várias televisões, vários representantes. Então, quer dizer, o camarada de Nova York estava aqui, o cara da Turquia estava aqui. Acabou que aquilo foi televisionado por uma série de países que acompanharam ao vivo o desenrolar daquela ocorrência. Então, assim, aquilo foi uma experiência que gerou uma mudança, gerou uma transformação muito importante para as polícias, para a segurança pública nacional. Começou ali. Um dos efeitos, né? Logo depois teve um filme, um documentário. Esse documentário foi dirigido pelo José Padilha, que ele fez uma compilação de todos os depoimentos de vários oficiais e vários praças também. Vários pontos de vista ali dentro da mesma operação. Por que você acha que falhou? Quem falhou? Quem acertou? Quem falhou? A culpa foi de quem? Por que vocês chegaram nesse estágio? Toda essa gama de informações ficou, obviamente, retida na cabeça do Zé Padilha, né? Ele tinha isso deve ter isso até hoje, o depoimento de vários oficiais e praças sobre aquele momento. Cada um tem a sua visão, mas a visão predominante era de que a gente chegou naquele momento porque nós só nos dedicávamos a operações em favela. Então, o BOPE ficou muito conhecido por isso. É uma expertise até então pouco valorizada no cenário mundial, digamos assim, porque dava conta de uma guerra dentro do território urbano, né, com inserção de armas de guerra, com inserção de organizações criminosas ocupando o território e brigando pela manutenção do território entre si, né, travando guerras dentro de uma área urbana, o que era uma novidade, assim, em termos brasileiros, era uma novidade. Até então a gente não tinha notícia que no território brasileiro havia essa disputa territorial com o uso de fuzis de assalto e tal. Então, isso gerou uma outra consequência, né? Porque foi a especialização de uma tropa especial em operações dessa natureza, de guerrilha urbana, né? Então o BOPE ficou famoso por isso também. Já era uma unidade bastante respeitada e depois daquele documentário isso ficou patente, ficou bem sedimentado que a gente detinha esse tipo de conhecimento. Embora, naquela ocorrência, não era necessário mostrar esse tipo de expertise. O que você tinha que fazer ali era montar uma equipe de resgate para aqueles reféns, né? E nós não treinávamos isso. Essa é a grande verdade. A gente era muito bom e era muito testado todos os dias em operações em favela, mas não em resgate de refém. Acredito que tenha mudado um protocolo todo depois dele. Com certeza teve um estudo de caso. Porra, não foi só estudo de caso, não. Foi uma série de análises. De análise, assim. Muita gente produziu muito trabalho. Acadêmico, inclusive. A técnica policial mudou. Nós, no BOPE, nós nos dedicamos muito seriamente a reconstruir o que a gente chama de unidade de intervenção tática, que era voltada só para isso. Então, na nossa cabeça e na cabeça de quem estava gerenciando a polícia, você não podia deixar uma unidade pronta sem trabalho, uma unidade especializada sem ação. Sem estar atuando ali naquele sem momento. Atuar, pronta para atuar num caso de necessidade. Essa hipótese não era uma hipótese plausível. Deixar uns caras treinados, parados, esperando uma situação ocorrer. Só o que eles não sabiam era o seguinte: o 74, ele é o exemplo fiel de que uma ocorrência pode destruir a tua reputação. Essa é a grande questão. É melhor você ter uma equipe de operações especiais e não ter que usar do que você precisar usar e não ter. Essa é a grande jogada. E isso envolve o governo, isso envolve a reputação do governo, envolve a reputação de toda uma polícia. Então, eles passaram a perceber que era necessário e a gente deu conta de que
realmente, a gente precisava manter uma equipe, e isso foi ao longo dos anos, depois do anos 2000, foi uma digamos, um ideal perseguido pelas gestões que vieram depois dessa marca, né, desse marco aí do ônibus 174. Então, de qualquer forma, a unidade também percebeu uma evolução. Infelizmente, à custa da vida de um refém, mas foi no sentido objetivo, foi evolução para as operações especiais no Rio de Janeiro. Taticamente, com certeza tiveram. E talvez, Thiago, no Brasil, tá? Porque realmente o impacto daquelas imagens, você perdendo a refém, eles ecoaram pelo Brasil inteiro e comoveram as pessoas, naturalmente, né? A se dedicar a esse tipo de ocorrência.